E aí, bem-vindos à sessão Pipoca de hoje, falando sobre o filme do diretor James Gunn, o novo Superman, que é completamente diferente da versão anterior do Zack Snyder, com o nosso Superman todo perfeito, engomadinho, e também o nosso querido nerd. E sobre o filme de hoje, não darei muitos spoilers, mas vou falar um pouco da história e dos personagens, mas é claro, sem estragar a experiência de vocês. Então, pega a sua pipoca e nos vemos depois da vinheta. Vou começar falando sobre as notas do filme no Rotten Tomatoes. É 83% da crítica e 90% do público. São notas ótimas, mas na internet o filme anda meio dividido, né? Porque muitos são fãs de quadrinhos. E nos antigos filmes, tanto da DC quanto da Marvel, os heróis eles estavam sendo levados muito mais a sério. Agora, nesse filme do James Gunn, ele não é tão levado a sério assim. Ele tem kaijus, tem o Krypto, que é o cachorro do Superman. Então, ele brinca muito mais com tudo que está acontecendo. Ele não se leva tanto assim a sério. O próprio Superman, ele é muito mais humano também. Ele é mais suscetível ao erro. Também tem a Mulher Gavião. Tem o Lanterna Verde, que é extremamente ridículo, mas ao mesmo tempo é bem icônico. Não dá pra esquecer dele. O cara é... Pô, eu gostei pra caramba. Ele também fez aquela série The Rookie. Não vou lembrar agora o nome do ator, mas vou colocar aí na tela pra vocês. Eu acho que a atuação dele é bem bacana. Não sei direito, não pesquisei muito sobre ele, mas mesmo assim, acredito que ele só deve fazer isso mais puxado pra comédia. Ele até consegue fazer um pouquinho no drama, se você vê na série lá do The Rookie, mas mesmo assim, não é aquele cara que, nossa, que ator incrível, mas ele é bacana. O filme se inicia 3 anos depois com que o Superman já se tornou um herói para todo mundo e tudo estava muito mais fácil para ele. Só que no filme ele já se inicia sendo derrotado pelo seu arqui-inimigo Lex Luthor, que por acaso não precisa de nenhuma apresentação. E falando sobre a apresentação, o filme ele não mostra origem de nada. Não mostra a origem do Superman, não mostra a origem do Krypto, não mostra a origem do Lex Luthor. Então, ele sabe que todo mundo já assistiu uma série, uma animação ou as versões anteriores dos filmes do Superman. You will give the people of Earth an ideal to strive Então, eu acho que é muito legal isso, porque senão ia mostrar mais do mesmo. Aquela introdução ia ser dos primeiros 30, 45 minutos, às vezes até mais, só para introduzir uma coisa que praticamente todo mundo sabe. E sinceramente, mesmo a geração Z, ou até as mais atuais, eles já sabem da origem de toda essa história. Dessa vez, o filme tem um início bem dinâmico, logo de começo já que ele quebra pau todo, né? Então, ao contrário do meu vídeo anterior falando do A Hora do Mal, que era um começo muito chato, muito lento, esse começo do Superman, ele já te pega logo no início com a derrota do Superman. Então você já fala, caramba, como assim? Ele já tá perdendo? E justamente por isso, por não ser um Superman que está sendo invencível, eles começam a mostrar um pouco mais de um Superman mais inteligente, que tem que montar estratégias para derrotar o seu adversário, seu inimigo, né? Adversário é quando você ainda é um amigo. Então, apesar de eu achar o Lex Luthor um pouco estúpido, é um jovem ali com os hormônios à flor da pele, é claro, ele continua sendo extremamente inteligente. E eu gosto muito dessa parte onde eles não pensam no fator como ele vai montar um aparato, como ele vai montar essa bugiganga. Não, ele simplesmente ele tem uma infinidade de recursos, ele monta o que ele quiser, a hora que ele quiser e não tem nada por trás disso. Só tá lá e ele pode fazer. Isso dá um tom mais cômico pro filme, que eu acho que foi bem proposital. Eu gostei, não sei você. O que você achou? Deixa aí nos comentários a sua opinião sobre isso.
E finalmente um casal bacana. A Lois Lane e o Clark Kent, eles, pra mim, eles têm uma química muito bacana. Quando você olha lá aquela química da Lois Lane e do Clark Kent, lá na versão do Zack Snyder, cara, que é zoado, não é legal. Eles não têm aquela química, eles parecem dois robozinhos ali que estão simplesmente atuando, né? Eu não gosto daquela Lois Lane, eu não gosto daquele Superman juntos. Mas aqui na versão do James Gunn, encaixou muito bem. Tem uma cena que eles estão brigando, né? E eu acho muito legal porque ela coloca o Clark ou o Superman contra a parede, né? Ela tem argumentos para isso. Ele é mais humano porque ele não é simplesmente o herói, um deus que não pode ser tocado. Não, ali ele é como nós. Ele conversa como um humano normal. Agora eu vou falar dos pontos negativos. Um dos pontos negativos é que tem personagens demais. Alguns personagens aparecem e depois somem. E outros que mereciam um pouco mais de destaques, eles simplesmente somem. Não aparecem mais durante o filme ou aparecem pouquíssimo. Isso não chega assim a atrapalhar a sua experiência, mas mesmo assim ele deixa um pouco a desejar. Agora há pouco eu falei também sobre o Lex Luthor, que eu gostei bastante de ele poder fazer o que quiser, porém eu não gostei da personalidade dele. Não achei legal, ele parece um cara muito mimado, com ego. É claro, ele tem sim o ego inflado, né, em qualquer outra versão, mas ali não é da mesma maneira. Ele só parece um jovem mimado que faz o que quiser e porque tem dinheiro, ele pode fazer o que der na telha. Ele perdeu a malícia do personagem, aquela malandragem ou até aquele sentimento de que ele não é bom, ele é uma pessoa ruim. I'm still just human enough to enjoy taking my revenge. Não, ali ele só parece realmente um adolescente que faz o que der na telha. E indo mais pro final do filme, eu não gosto que muda demais o tom. Às vezes ele deixa o tom do filme cômico demais. Home. Take me home. E outras vezes ele tenta deixar épico. E eu acredito que é por isso que as pessoas estão divididas sobre a opinião. Mas mesmo assim, eu tenho certeza que quem acompanha os quadrinhos tá amando essa versão. Agora, vale a pena? Bom, vale a pena. Vale a pena sim. Eu não tinha muita ideia do que falar sobre esse filme, então antes de preparar esse roteiro, eu dei um pouco de pesquisada em outros vídeos como o do Ei Nerd, ou até do Gaveta. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu estou... E também eu lembrei o quantas risadas eu dei no filme, principalmente do Krypto. O Krypto ele rouba a cena em diversos momentos. Na verdade, toda vez que o Krypto aparece, ele rouba a cena. É só ele que você quer assistir. Se tivesse até um filme somente sobre o Krypto, eu ia adorar. Mas para falar a verdade, o filme não é para todo mundo. Para quem quer se entreter, dar uma risada, não levar a sério, é para você. Agora, se você quer com um tom um pouco mais dark, né, um pouco mais sério, aí é melhor você continuar na versão do Zack Snyder, ou para você que nunca assistiu, assiste a versão do Zack Snyder, é bem bacana e é isso. A minha nota do filme é 7 de 10, ou seja, até que recomendo. Não é o melhor dos filmes assim, mas ainda assim é bom. E ficamos por aqui. Obrigado a você que ficou até aqui. Não se esqueçam de dar o like, se inscrever no canal e comenta aí. O que você quer ver por aqui daqui em diante? Muito obrigado e te vejo na próxima sessão pipoca. Tchau, tchau!